Olá, pessoal, bem-vindos à nossa última aula dessa semana, certo? Sobre nomenclatura de compostos orgânicos, parte 1, né? Que nem os Vingadores, parte 1 e parte 2. Certo? Então, nós vamos ir sobre nomenclatura, certo? Como são muitas coisas, então eu vou ir com calma, certo? Nessa parte, muita calma, e dividir bem direitinho as aulas. Eu acho que dá certo para vocês. Tranquilidade, show! Vamos lá. Diferente da vida normal, que cada pessoa tem seu nome, certo? E esses nomes podem ser iguais, certo? Para pessoas diferentes, pode ser vários Franciscos, vários Mateus, várias Marias, certo? Na química é um pouquinho diferente, que cada molécula tem sim o seu nome, só que não pode ser duas moléculas com nomes iguais, certo? Então a química, ela estabelece, a IUPAC, um órgão da química, ela estabeleceu regras, que essas regras sejam mundiais e que todo mundo obedeça essas regras, para que quando eu estiver falando do pentano, todos os locais saibam que aquela molécula é o pentano, certo? Que não tenham nomes diferentes dependendo do país. Então eles colocaram regras, estabeleceram regras, várias regras, para estabelecer esses nomes, certo? Você entender a ideia do que são essas regras, você consegue aprender isso daqui fácil, certo? Nomenclatura dos compostos orgânicos, certo? Cada composto orgânico deve ter um nome diferente, como eu falei anteriormente, certo? Então não existe duas moléculas com o mesmo nome, certo? Não existe dois pentanos. Tem sempre uma alteraçãozinha ali, certo? Que vai diferenciar. Um pode ser o pentano, outro ciclopentano, e essas coisas assim, que a gente vai ver mais na frente, certo? Então você tem que ter isso em mente. Cada composto tem o seu nome específico, certo? A partir do nome dele, deve ser possível esquematizar a forma estrutural, a estrutura dele, do composto orgânico e vice-versa. Ou seja, a partir do nome pode você desenhar o composto e a partir do composto você dá o nome também, certo? Então, é esse daí que a gente tem que aprender. Como é que eu vou esquematizar, dar um nome para ele? Certo? O nome dos compostos orgânicos de cadeia normal, que eu estou focando na cadeia normal e não aromáticos, cadeias ramificadas e aromáticas a gente vai ver mais na frente. É fornecido pelo seguinte esquema: prefixo, infixo e o sufixo. Já é isso, prefixo, infixo, sufixo. Prefixo é o termo que vem antes, infixo é o que vem no meio do nome e o sufixo é o que encerra o final, certo? Então, prefixo, infixo e sufixo. O que é que você precisa saber? Você precisa entender o que é o prefixo, o que é o infixo e o que é o sufixo, que você consegue esquematizar um nome tranquilamente, certo? O prefixo, que é esse prefixo? O prefixo ele indica o número de átomos de carbono na cadeia principal. E o que é cadeia principal, professor? Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono, certo? Então, olha o conceito, certo? Olha a definição. Maior sequência, não é a maior quantidade. Quantidade é uma coisa, certo? Sequência, sequenciado, certo? Tem que ser sequenciado a quantidade de carbono, certo? Dependendo da quantidade de carbonos, tem um prefixo para essa quantidade, certo? Se tiver um carbono, o prefixo, eu vou até aqui tá aqui o laserzinho, certo? Se tiver um carbono, professor, se tiver um carbono, o prefixo é met. Se tiver dois carbonos, o prefixo é et. Se tiver três carbonos, o prefixo é prop. Se tiver quatro carbonos, o prefixo é but. E 5 é pent. 6 é hex. 7 é hept. 8 é oct. 9 é non. 10 é tec. Certo? Então, o que é que você precisa entender? Certo? Esses quatro primeiros, eles são, assim, você tem que colocar na sua mente, ó, matjet prop boot, matjet prop boot, matjet prop boot, certo? Você tem que saber. A partir do quinto fica mais fácil, certo? Ó, o Brasil tem quantos títulos na Copa do Mundo? 5. Rumo a, ele é o penta, certo? Penta é pente, certo? Pente, certo? Ele tá rumo ao hexa, certo? Hexa campeão, hex, certo? 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 é tec,
certo? Os 4 primeiros você precisa praticamente colocar na sua cabeça, os restantes são mais intuitivos. Então, esse daí é o prefixo do nome, que vem no começo. O que vem no meio indica o tipo de ligação existente entre carbonos, apenas simples, pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla, certo? Se tiver só ligações simples entre carbonos, é an. Eu não falei alcanos, que é ligações simples? Tá aí, ó. An. Se tiver uma ligação dupla entre compostos, é um alceno. Se é um alceno, é en. Se é duas duplas, alcadieno. Se é alcadieno, é di-en. Alcadieno, certo? Se tiver uma ligação tripla, é alcino. Como é um alcino, é in. Então, an, en, in, simples, dupla e tripla. Viu? Então, o prefixo é a quantidade de carbonos da cadeia principal. O infixo é a ligação. Eu vou olhar para a ligação ali. Ixi, aqui entre carbono e outro tem uma tripla, então é in. Tem ali duas duplas, é dien, certo? Só tem ligação simples, é an, certo? Quando eu olho para as ligações, eu vejo a nomenclatura. E o sufixo? O sufixo indica o grupo funcional a que pertence o composto, certo? Como tem vários grupos funcionais, esse sufixo muda, certo? Como nós estamos estudando só o hidrocarboneto, só os hidrocarbonetos, o sufixo é O. Todos os hidrocarbonetos, lembrando que hidrocarbonetos são compostos que eles são formados só por carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, eles terminam com o sufixo O, certo? Professor, então toda molécula vai terminar com O? Só os hidrocarbonetos. Quando passar para os álcools, para as cetonas, para os aldeídos, para os ácidos, eles terminam com outras coisas, certo? Então, tenha isso em mente. Fechou? Exemplos. Aqui eu coloquei os prefixos bem direitinho, os infixos e os sufixos, para quando a gente for fazer o exemplo, a gente tem em mente, certo? Então, em primeiro momento, essa tabelazinha, uma tabelazinha dessa, você pode até bater o print disso daqui, certo? Bate o print aí, certo? Então, você pode até usar ela, mas com o tempo vai ficando intuitivo, vai ficando mais fácil, certo? Olha ali, o primeiro exemplo aqui de cima, certo? Primeiro exemplo. Vou começar com ele. O que é que eu estou fazendo aqui? Pronto. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui. 1. Certo? Tem quantos carbonos na cadeia principal? Wander, só tem um. Se tem um, ele é match. Então você coloca logo o primeiro, ó, match. Match, certo? Ligações. Tem dupla? Não. Tem tripla? Não. Então é an. Aqui, como é um hidrocarboneto, termina com O. Aqui, essa molécula aí é o metano, certo? Metano, gás, metano, certo? Então, ele é no estado gasoso. Lembrando lá naquela aula que, como ele só tem um carbono, esse conta no estado gasoso. Viu como é simples? Se você entender o que é o prefixo, o que é o infixo, o que é o sufixo, você desenrola bem direitinho, certo? Tá aí, ó. Ó o nome. E apareceu, ó. Pagar minha figura. Metano, certo? Ah, professor, acho que eu tô entendendo. Então vamos ali aqui, aparece já o hexano. Já aparece aqui embaixo, ó. Certo? Por que essa dali é hexano, professor? Simples. Ó, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbono, X, certo? Só ligações simples, an. Termina com hidrocarboneto, termina com O, hexano, certo? Esse daqui, por exemplo, que tem a dupla. Quantos carbonos tem? 1, 2. É et. Ó, uma dupla aqui. Se tem uma dupla, é em, é tem. E termina com O, é tem, no. Certo? Essa daqui é o nome dela, é tem, no. Certo? Certo? Então você tem que olhar a quantidade de carbonos
da cadeia principal, o tipo de ligação e depois o grupo funcional. Bom, pessoal, para encerrar a aula, nós temos também que ver alguns detalhes, né? Isso é muito fácil, sempre tem detalhes. Então vamos lá. Nos compostos orgânicos fechados, o nome do composto é precedido. Precedido vem antes pela palavra ciclo. Eu não falei anteriormente que dois compostos não podem ter o mesmo nome? Então digamos que tem 3 carbonos. 3 carbonos seria prop, certo? Ligações simples hidrocarboneto O, propano, certo? Se ele fosse cadeia aberta propano, cadeia fechada propano, como é que pode duas moléculas diferentes com o mesmo nome? Não pode. Então, se ela é aberta é propano, se ela é fechada é ciclopropano, certo? Aí, aqui é um exemplo, certo? Ó, ela começa a ser fechada. Quando começa a ser fechada, coloca a palavra ciclo. Ciclo tem quantos carbonos aí? 1, 2, 3, 3, prop. Só ligações simples é an, certo? E o O do hidrocarboneto, sufixo, certo? Aqui, por exemplo, certo? Fechada. Se é fechada, já começa com ciclo. Ciclo. O nome feio, certo? Ciclo, certo? Tá, começa com ciclo. Quantos carbonos aí tem? 1, 2, 3, 4. Se é 4, é but, certo? Tem ligação tripla? Tem não. Tem duas duplas? Também não. Tem uma dupla? Tem. Então, se tem uma dupla, é em. Certo? Butém. Certo? Como é o hidrocarboneto, termina com O. Butém. Não. Certo? Então, essa molécula aí, deixa eu apagar aqui para vocês poderem ver melhor. Essa molécula aí é o ciclobuteno, certo? Então, o que é que a gente viu? A gente já viu nomenclaturas de cadeias normais e de cadeias fechadas, certo? Essas fechadas coloca ciclo. Agora, nós vamos ver quando precisa, sim, dizer qual carbono que está a dupla, certo? Ou tripla, ou a ramificação, e as cadeias ramificadas. A gente vai ver essas duas coisas mais na frente, na próxima aula, certo? Então aqui eu encerro, eu desejo tudo de bom para vocês, atividades no Google, sala de aula, e qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Eu estou pensando também em fazer uma aula de tira dúvidas, só que eu não sei como é que eu faço isso ainda, certo? Faço uma live que é uma coisa um pouco mais difícil para mim, mas a gente vê como é que faz isso daí, ou faz um outro vídeo, a gente vai fazendo, certo? Mas qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo pelo Google Sala de Aula ou pelos comentários aqui abaixo também do YouTube, certo? Então fechou, pessoal? Então, ó, tchau, tchau, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês nesse período de pandemia, certo? Vai passar. Esse é difícil para vocês, difícil para a gente também, esse período de videoaula, tal, online. Vocês não aguentam, a gente também tem que se adaptar. Tudo isso, fazer nossas gambiarras aqui para gravar essas aulas, certo? Mas quem se esforcem, certo? Aqueles que podem, certo? A gente sabe que o Brasil é desigual, então aqueles que têm condições se esforcem, certo? E também se cuidem, certo? Se cuidem e vai passar, certo? Não sei quando, não sei como, mas vai passar, certo? Então, tchau, tchau, saudades.